Isso porque no Brasil nós temos um emaranhado de lei, nós seguimos o sistema, não é o common law, é o civil Não, law, é o civil law. Mas né? hoje nós estamos caminhando para uma questão de precedentes. Isso já estava acontecendo É. na década passada, porque o fato É só um exemplo emblemático dos Estados Unidos, né? Poucas é, leis, e é só o hum, princípio já, sei é, lá, 200 anos, cento e poucos anos. mas o Brasil hoje tem uma situação peculiar. E o fato mais notório para explicar a respeito aconteceu com relação à questão do casamento homossexual, da união homoafetiva. Até hoje, a Constituição não fala em casamento entre pessoas do mesmo sexo, tá? E é um fato. Quando Decisão do promulgada STF. em 88, os valores da Constituinte de 88 eram de um conceito de família, de casamento homem e mulher, casamento cristão católico. Mas com o desenvolvimento da sociedade, a omissão do poder legislativo em regulamentar essa questão, o STF julgou. E aí essa jurisprudência hoje funciona como lei, tá? É até uma dica que eu deixo, ao invés de ficarem atacando a esquerda, que está fazendo um bom trabalho, por que que não cobram aí da bancada evangélica colocarem projetos de lei para regulamentar esses temas que hoje estão num limbo legal e aí a Suprema Corte é que tem que decidir e criar um entendimento, uma jurisprudência para regulamentar na lacuna da lei, tá? Lembrando que nesse Ou caso específico, parece que foi o Conselho Nacional de Justiça que obrigou os cartórios a reconhecer a união sim, porque não homoafetiva. tinha lei. Então, o Supremo julgou e aí o CNJ deu a normativa que tinha que se aplicar erga omnes para todo mundo, tá? Eu acho Agora muito tem um estranho, detalhe, já porque... que nós entrando nesse Ah, mérito, nessa questão aí de jurisprudência, aí no Rio de Janeiro mesmo, há 14, 15 anos atrás, a Justiça Federal tirou a obrigatoriedade do exame da OAB. Mais tarde, o STF decidiu contrário a isso. Atualmente, o Brasil está para ser signatário da OCDE, ou OCDE, é na o sigla em inglês CDA, o CDE. CDE, mas na inglesa é ao contrário. E uma das regras lá é flexibilizar exatamente o caso do advogado estar preso à OAB, ou pode até existir o exame, mas não necessariamente a OAB que vai executar, e também até acabando com a inscrição suplementar. O que você acha nesse sentido? Você não acha que o Estatuto da OAB de 1994 também não tem que ser mudado? E Eu se o acho que Brasil vai mudar para entrar nessa, que tinha até o sobre a desejo? questão do Estatuto da OAB, eu vejo que muita coisa tem que ser mudada. Agora, eu não sou contra o exame da OAB, tá? Eu fiz o exame na minha época, por um milagre. Eu passei logo na primeira prova, mas tenho muitos amigos que ficaram, e amigos bons, inclusive, tá? Eu sou da época ainda dos exames estaduais, e a média de aprovação era entre 20% e 30% em cada exame, não passava disso de jeito nenhum. Depois veio o exame nacional, que era na época CESP-UNB, depois virou FG. FGV, e aí agora eu nem sei mais qual é a banca que está cuidando do Ainda exame da OAB continua, nacional, né? é, Mas FGV, né? queriam fazer contrato com a Unigran Rio também, e Não, teve, enfim, a questão, teve umas questões políticas no meio. Mas a minha questão é, nós deveríamos, ao invés de ter o exame da OAB, nós termos uma grade unificada para o curso de direito, e não só de direito, mas de todos os cursos de graduação, uma grade unificada e um exame nacional para cada período. Ou seja, as universidades têm que seguir o mesmo programa, de forma que o aluno que está numa faculdade hoje particular no Rio, se ele mudar para o Amazonas, ele não vai perder período, porque o programa, o cronograma acadêmico é o mesmo padronizado no Brasil. E dois, se ele entra para uma faculdade particular
e essa faculdade aumenta de maneira abusiva a mensalidade. Aconteceu comigo quando eu era estudante, eu fui para a faculdade pagando um valor pequeno, um pouco menos de um Passado salário esse período. mínimo, e 2 períodos depois eu pagava 3 salários mínimos de mensalidade. E eu não pude mudar porque a grade não era compatível. Isso evitaria esses abusos. Aumento abusivo, muda de universidade. E evitaria também esse preconceito que existe da faculdade pública com a particular. Porque hoje aqui no Rio é um fato, alguns escritórios eles discriminam alunos de universidades privadas em detrimento dos alunos da UERJ e da UFRJ, quando vão selecionar para um estágio ou para um trabalho como advogado recém-formado, trainee. Então, nós evitaríamos esse problema, porque a mesma aula, o mesmo conteúdo que é dado, seja na UFRJ, na USP, na Estácio, na Cândido Mendes, na Católica de Petrópolis, na Unip de São Paulo, é o mesmo. O que ia fazer a diferença nessas faculdades seriam as atividades extracurriculares, palestras, seminários, aulas de reforço, eletivas e professores de melhor gabarito. E a prova, claro, igual concurso público. No final do semestre, não é o professor que faz a prova, ela vem da OAB para a faculdade. É uma prova surpresa. Então, se não for bem na prova, não passa de período. Eu acho que devia filtrar ainda no início da graduação, e não só no dia do exame da ordem após a conclusão do curso ou no finalzinho do curso, que agora você pode fazer já nos 2 últimos períodos, né? Na minha época não podia, tinha que colar grau para depois fazer o exame. Na realidade, teve uma ocasião, certa feita, que um camarada, antes de fazer a faculdade de Direito, chegou, não sei como, conseguiu, para que aguentasse lá, que ele aprovou-se na OAB até ele concluir o curso de Direito. Sim, eu lembro desse caso. Sabe, e quando eu estava entrando na faculdade... Ele, no primeiro período, parece que o pai dele era advogado, então ele já vinha estudando direito de maneira independente. Ele entrou naquela questão da prova decoreba, de macete de concurso. E ele passou na prova da OAB no primeiro ou segundo período da faculdade, entrou com um mandado de segurança contra a OAB, e aí assegurou o direito adquirido dele, porque na época não havia restrição. Foi quando criaram a norma para prova ser só depois de graduado, que aí foi a minha época.